Então, boa noite, queridos. Estamos aqui junto de novo, né? Depois dessas férias de uma semana. Pra gente seguir, né? O nosso estudo lá do Aquietando a Mente, né? Nós estamos ainda no capítulo Tomando a Mente como Caminho, né? Então, agora, o Bodhisattva está olhando, está chegando no atingimento, quase assim, no reconhecimento da base da mente, né? Ele está sendo convidado a olhar para a natureza da mente. Então, ele está chegando lá. Então, a gente vai seguir, né? O nosso estudo. Mas a gente começa primeiro com as nossas preces de aspiração, que é como se fosse um pequeno número que a gente faz rapidinho, assim, né? E faz a nossa prática de Guru Yoga. E aí a gente faz a nossa prática de meditação, que eu vou. Lembra que eu prometi a vocês que a gente ia refazer a meditação que a gente fez na terça-feira, que foi aquela do retiro de 2016, né? Do domingo, que a gente está estudando com a G. Aquela onde o Lama faz a distinção entre a consciência e a mente. Lembra? Aí a gente vai repetir hoje. Agora, na última terça, a gente fez com o áudio do Lama, né? O vídeo do Lama. Hoje eu vou conduzir, que aí a gente controla um pouquinho mais o tempo, dá mais um tempinho e um pouco menos de ruído, né? Porque não fica inglês, tradução, certo? Então a gente vai fazer essa, que é uma prática bem importante, né? Assim, que o Lama nos trouxe. Então tá. Então, aí depois a gente segue, tá bem? O estudo. Tranquilo? Oi, Marcele, tudo bem com você? Walter, Valfredo, Miriam. Então tá. Eu vou fechar os microfones, queridos, viu? Pra gente não ter intercorrência, mas depois eu abro, depois da nossa prática. Deixa eu compartilhar aqui nossas preces. Aumentar um pouquinho mais, deixa eu ver. Então, como sempre, né, a gente começa trazendo a nossa atenção para o momento presente, nos conectamos com nosso corpo, onde ele está agora, deixa a consciência iluminar o campo somático do corpo, a gente solta as nossas preocupações, nossas expectativas, deixa que a nossa atenção se concentre agora, aqui agora, né? No nosso momento presente, ancorada no nosso corpo, na nossa respiração. E a gente começa, diante da imagem de Guru Rinpoche, a gente começa nos lembrando, né, da nossa motivação, entrando em contato com, né, nos conectando com a condição que a gente tem agora, com essa manifestação que a gente está agora, que a nossa consciência está operando com esse corpo, com essa mente, mas também com o potencial que a gente está aos poucos, esse potencial que está sendo aos poucos revelado para nós, pelos nossos mestres, pela nossa própria prática, nosso potencial de liberação dessa confusão, de todo sofrimento, tá ligado à ignorância da nossa verdadeira natureza. Então a gente começa lembrando, né, que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Cada vez mais a gente reflete sobre a continuidade da consciência e sobre como muitas causas e condições se reúnem para que esses fenômenos se manifestem como essa nossa vida humana. E então a gente se alegra por reconhecer quão precioso está sendo esse momento na nossa vida, da gente encontrar o Dharma, esse caminho profundo dos nossos mestres, a Sangha. A gente se alegra e se empodera com esse reconhecimento. Mas aí a gente lembra, todos que nascem, tudo que surge, estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente aprofunda cada vez mais a compreensão da natureza impermanente dos fenômenos. Lembrando que tudo está em estado de fluxo, desde a coisa mais sutil à coisa mais grosseira.
desde os processos mais internos do nosso corpo, nossas células, nossa própria mente, também a todo o nosso ambiente, o nosso mundo, planeta, tudo em fluxo. Então essa reflexão da impermanência é muito importante, porque faz a gente não perder tempo, aproveitar cada momento como precioso, como uma oportunidade de prática. E aí a gente lembra também, a gente vai cada vez mais aprofundando a natureza da interdependência das causas e condições que fazem surgir todos os fenômenos. A gente aprofunda essa compreensão do karma e das causas substanciais, das condições, né, contributivas para que todos os fenômenos aconteçam. E aprofundando nisso, fica claro para nós, né, que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. Então, o aprofundamento da compreensão da origem independente faz com que a gente cuide das nossas ações, em corpo, fala e mente. Por fim, a gente lembra da natureza do sofrimento, a gente aprofunda a compreensão da natureza, da origem do sofrimento. E a gente vê que a natureza contínua dos três reinos do samsara é um oceano de sofrimento. Enquanto nós estivermos operando o não reconhecimento da verdadeira natureza da nossa mente, que constrói as realidades, a gente vai colher sofrimento, seja no reino do desejo, no reino da forma, ou do reino da não forma. Então, nos lembrando disso, refletindo sobre isso, sobre esses quatro pensamentos, é natural então que surja em nós uma energia clara, um direcionamento claro para o caminho de transformação verdadeiro. Então, surge em nós essa aspiração, né? Ao me recordar disso, possa minha mente voltar-se para o Dharma sagrado, ou seja, para a verdade. E a gente vê que esse é o potencial de todos, nosso, né? Mas de todos os seres que têm uma mente. E é natural surgir em nós, né, a aspiração, né, de que todos os seres têm uma felicidade e suas causas, que é a lucidez, o reconhecimento da verdadeira natureza da sua mente, a verdadeira natureza da realidade. Que eles se livram sejam livres do sofrimento e de suas causas, que é a ignorância, a delusão. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. E com essa energia, com essa aspiração, a gente então renova nossos votos de refúgio nas três joias, no caminho, e o voto de Bodhisattva, de fazer essa transformação verdadeira em nós, nossa própria mente, para que a gente possa realmente fazer benefícios verdadeiros, ajudar os seres a transformar suas próprias mentes. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio, as três joias. Que através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodam saki choknam lam janchu bardudani kyapsu chim dagi jinsogi pesonam kim drola penchir sangye drupasho Sangye chodam saki choknam lam janchu bardudani kyapsu chim tagi jinsogi pesonam kim drola penchir sangye drupasho. Então, para reforçar
nosso voto de refúgio Bodhicitta, então a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche com a prece das 7 linhas, invocando a sua presença e suas bênçãos e a remoção de todos os nossos obstáculos externos, internos e secretos, para que a gente possa realizar a verdadeira natureza da nossa própria mente, que é inseparável da verdadeira natureza da mente de Guru Rinpoche, de todos os Budas, de todos os seres. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. A gente se abre o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, para a gente receber as bênçãos de Guru Rinpoche, que na verdade é as bênçãos da linhagem, que é a bênção da lucidez viva, para despertar a nossa própria lucidez. Orge Nujan Sam Pema Gesa Dompolam Yatsen Chagi Nudru Nyem Pema June Jesudram Kurdu Kandro Mampe Kor Keki Jesudadru Kim Jenge Lopchi Shesu So Guru Pema Siddhi Hum Orge Nyuge Nujan Sam Pema Gesa Dompolam Yatsen Chogi Nyudru Ne Pema June Jesudram Kurdu Kandru Mampe Kor Kiki Jesu Dadru Kim Jingi Lopti Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Então, com a confiança que surge nossas reflexões, nosso voto de refúgio Bodhicitta, da nossa própria prática, a gente então recebe as bênçãos de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, que o refúgio final é perfeitamente completo em nós. A nossa mente é a natureza de Buda, iluminada desde o início. Então a gente se abre para esse reconhecimento, de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, como água derramada na água. A gente convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça, que se dissolve em luz, desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. Nós então recebemos essas bênçãos, desse reconhecimento. Que a nossa mente é inseparável da mente de Guru Rinpoche, como a água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. E com essa confiança, nós nos reconhecermos inseparáveis de Guru Rinpoche, que a gente então vai fazer a nossa prática, seguindo o nosso estudo. Convido vocês para encontrar uma posição confortável. E a gente vai então, deixa eu só compartilhar aqui a imagem, tá? Acho que eu estou compartilhando o vídeo, né? Só um minutinho. Então, queridos,
Encontre uma posição confortável. Deixa que o corpo se alinhe naturalmente. Uma respiração profunda, a gente pode expelir o ar estagnado, ligado às nossa energia condicionada, das aflições mentais. Então a gente inicia a nossa prática. A gente pode começar a nossa prática de olhos fechados, para passo a passo estabelecer o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. A gente está bem familiarizado já com essa etapa, mas só para lembrar, deixa o corpo relaxado, quieto e vigilante. A partir dessa condição do corpo, deixa que a tua atenção, por alguns instantes, repouse nas sensações táteis da inspiração e da expiração, deixando a respiração fluir naturalmente, experimentando o silêncio interno dessa mente tagarela ao final de cada expiração, onde você pode soltar um suspiro gentil. Não só soltar o ar, mas soltar os conteúdos internos da mente. E assim a gente estabelece a fala em seu estado natural de silêncio, externo e interno. Com essa base do corpo e da fala em seus estados naturais. Então é fácil deixar que a mente repouse, relaxada e clara no momento presente, sem preocupações, sem expectativas e sem temores. Essa é a preparação inicial. Corpo, fala e mente. Agora, para a gente começar a nossa prática, deixe que seus olhos ao menos parcialmente abertos. Deixe a sua consciência repousar no espaço à sua frente, sem se fixar em nenhum objeto, sem meditar sobre coisa alguma, sem fazer coisa alguma, sem dirigir a sua consciência nem para dentro, nem para fora. Simplesmente deixe que a consciência repouse no momento presente, relaxada, solta, aberta. Sem aspirar coisa alguma, sem qualquer expectativa ou temor.
sem modificar o fluxo de consciência de nenhuma forma, sem fazer qualquer tipo de esforço. Sem fazer qualquer coisa, repousando apenas no estado absoluto de inatividade. Deixe a consciência repousar em si mesmo, no momento presente. Agora o Lama começa a fazer as distinções. A característica única desse caminho da grande perfeição é distinguir experiencial e claramente consciência da mente. Então, primeiramente, reconheça claramente a mente com a qual você está tão familiarizado. A mente, ela surge com frescor a cada momento e se dissolve a cada momento. Ela é condicionada, operando no nexo da causalidade e fluindo ao longo do tempo. E flutua de hábitos saudáveis para não saudáveis, da tristeza para a alegria, da paz para a agitação. A mente é como o tempo, mudando a todo momento. E ela é presa na rede de conceitos da fixação dualista, reificando a si mesma e aos outros, e bifurcando absolutamente a diferença entre eu do outro, entre sujeito e objeto. Essa é a mente. Agora, a consciência prístina, ela é não condicionada. Ela não surge e nem passa. Ela não flutua. Não é algo que possa se modificar, melhorar ou se deteriorar. Ela não vem nem vai. A consciência, ela transcende a própria noção de um ou muitos. Ela transcende as categorias de existência e inexistência. Ela está sempre presente, permeando todos os estados de consciência.
mas sem se modificar. Essa lucidez prístina está aqui e agora, sempre presente, ela nunca se ausenta. Sempre tendo consciência de si mesma. Ela nunca se torna desconhecedora. Ela é, por natureza, conhecedora, cognoscente. A gente olha na nossa experiência e tenta reconhecer a mente, que surge, cessa com frescor a cada momento, e a consciência, que não surge nem passa, que não flutua, que está sempre presente. E agora, a gente pode fazer essa experiência com um senso profundo de liberar, solte, libere a sua mente no espaço. Pensamentos, desejos, memórias, imaginação. Solte a mente. Solte cada aspecto da mente no espaço. Nesse espaço cognoscente, que é a base da mente, a própria consciência. Mas não solte essa mente, esses conteúdos da mente gradualmente. Solte repentinamente, como quando você solta o cão de uma coleira e ele sai correndo. Solte a sua mente da prisão, da fixação. E repouse sem qualquer atividade, uma vez que a mente se soltou e se dissolveu no espaço. Então, apenas repouse na consciência que permanece, uma vez que a mente tenha se dissolvido. Continue repousando em silêncio por alguns instantes.
Gentilmente, deixa que a atenção então volte para o momento presente, teu corpo. Gentilmente movimenta, libera, alonga o corpo. Deixa então que a tua atenção se volte para o nosso encontro. Tudo bem? É liberado os microfones. Tem uma, tem uma frase no final que eu achei assim, já me lembrei do Alan Wallace, né? Que é solte sua mente, né? Da Para tirar da prisão, prisão das da fixações. fixação. Ele fala, Da quando ele deu essa fixação. condução, ele deu bem assim: Ah, solte a sua mente. Bem assim, pausado. Da prisão, dentro da da fixação. Essa é a grande mensagem, né? É, Da eu me lembro prática. também que quando ele comparou com soltar o cachorro, né, a Sim. coleira do cachorro, e tal, porque quando ele falou, eu comecei a fazer devagar, né, mas depois eu pensei, assim, não, é como você, porque a fixação, o hábito é tão forte que tem que dar um susto na Você fixação para fica quando querendo vê ela já tem que dar um susto na se. fixação, não pode Só. dar tempo dela, né, querer pegar de É, volta, zum, é. Dela elaborar, muito bom, criar um processo, não dá pra dar nada. ficar num processo sutil de conceituação que É. você nem nota. Mas É o pior, simplesmente solta. né, mas o pior, Flori, que tudo que aparece na minha mente é da minha própria criação. Sou eu que crio tudo aí, essa bagunça toda. Eu que crio, fixo, eu esqueci que eu que criei esse negócio todo, entendeu? É, É é uma muito coisa. E se você tiver interessante. mais quietinho, a coisa pode vir, pode surgir, pode desaparecer. Mas, em geral, no dia a dia, você mesmo cria, você se fixa, você se rala. É. Fica com essa mente, né? É impressionante. Esse... Claro que a nossa mente, ela tem uma utilidade, né? Como a gente, essa nossa consciência, nós estamos aqui agora manifestando nesse corpo a consciência, o pensamento tem utilidade, mas desde que ele não seja, a nossa mente não seja escrava desse processo, a nossa consciência não É seja livre, escrava né? desse processo. Vem, Esse é o usa e processo. vai, É, vai, acabou, né? é. Mas não. Mas usar É a parte com emocional. liberdade, com Hum, lucidez os processos mentais. sim. Na verdade, quando a gente começa a se aproximar desse reconhecimento, dessa base vazia e luminosa que é a nossa mente, e do potencial criativo dela, e do potencial de manifestação dela, luminoso, a gente então, a nossa mente ela começa a ficar mais límpida, clara, e aí os processos nossos começam a ficar mais espontâneos, naturais, sem esforço. Então a gente vem como se fossem insights, assim, porque a gente não está criando, é, né, sendo gerido pelas Fixação. nossas emoções, pelas nossas aflições, né, pela reificação, né, que a gente vai tentando clareza da nossa manifestação. Isso não é fácil, não é simples, é simples, mas não é fácil, nem um pouco fácil, porque a gente está completamente condicionado e sendo impulsionado por uma energia de hábito, né, assim, então não é fácil não, nem um pouco. Mas quando a gente vê os lamas, os mestres, eles meio que funcionam assim, né? É, Eles funcionam, é outra maneira. espontâneos, É, naturais, espontâneos, assim. Porque a mente deles é. tá repousando nesse lugar de abertura e clareza. Então, oi, Alexandre. Oi, Flori. Nessa parte da instrução, né? Porque quando ele diz soltar, não soltar gradualmente, né, soltar como solta o Repentinamente, cachorro. É. imediatamente, isso. Eu não sei se eu estou fazendo certo assim. Porque a gente cria essas analogias, mas aí a gente cria a imagem, mas depois solta a imagem da analogia, né? Mas Sim, assim, sim. a analogia que eu fiz, não sei se é essa também, é a experiência de estourar um balão e aquele ar se expandir. E Uhum. se misturar com o ar que está limitado. Porque quando ele fala de jogar como um cachorro solta o cachorro, é como se pegasse o conteúdo da minha mente e empurrasse para frente, né? Quando Não eu tem, não solto o tem. balão, É, é essa é, é, expansão, né? ele lembra, uma vez ele fala nos vários, né, retiros, tem as imagens dele fazendo, ele diz assim, a fixação, a mente presa na fixação é como se ela tivesse essa garra, assim.
né? Aí soltar é o esforço suficiente para soltar a fixação. Porque tem uma energia de apego aos processos mentais nossos. A gente começa a perceber isso. A gente quer. Surge um pensamento e a gente. Entendeu? Tem um processo mudra de energia que se instala. E a gente já tá ali preso. E aí vai. Aí pra gente soltar. Por exemplo, uma prática interessante que o Thich Nhat Hanh faz fazia, né? Que ele faleceu, mas que a sanga do Thich Nhat Hanh faz nos centros deles de prática é. Eles têm um sino que toca periodicamente. E todo mundo, quando escuta o sino, tem que parar e fazer uma respiração. Fazer uma prática dessa. Retorna para a base. Aí você percebe quanto você está apegado a seguir com os processos, sejam físicos, sejam emocionais, sejam mentais. Né? Por exemplo, se aqui agora a gente tocasse um sino, pum! Aí quem está falando tem a tendência de querer terminar de falar, entendeu? A gente quer seguir o impulso, né? Entende? Então, quando a gente está parado na prática de shamatha e tal, né, tentando. Porque aí a prática de shamatha são várias práticas. Aqui é um exercício de aquietar corpo, fala e mente, reconhecer a experiência da consciência claramente e a experiência da mente em movimento claramente. É só um reconhecimento. E a gente tentar reconhecer essa mente em movimento e tentar soltar a fixação aos conteúdos dessa mente, que é quando a gente já faz um pouco, quando a gente está treinando, estabelecer a fala em seu estado natural, né? Que é a gente deixar, fazer o suspiro gentil, né? Soltar, que não é fácil. Que imediatamente vem outro pensamento, aí vem outro pensamento, aí você. Mas aí a prática é só, realmente, como ele diz, né? Soltar. Soltar essa energia da fixação. Uma outra imagem que o Lama usa, que ele usou talvez a gente vá usar essa prática mais à frente ainda, em 2019, que ele, assim, ele deu a imagem, é como se a sua consciência fosse um Vajra ereto, e atrás de você viessem folhas passando, sendo levadas ao vento. Então você imagina que tudo que surge na mente é como se fossem folhas que aí você deixa serem carregadas pelo vento. Você não segura nada. Deixa aí. Então tem essa imagem assim, né, do Vajra ereto e um vento soprando, como se o vento do karma, do condicionamento soprando, fazendo surgir os conteúdos da mente, e você simplesmente, nessa prática, é um treinamento de reconhecimento e de ver que você não precisa seguir os conteúdos da mente. Você pode gerar liberdade frente aos conteúdos da mente. É um exercício, certo? Para a gente ir se familiarizando com esse poder, com essa liberdade, frente aos nossos conteúdos internos. Porque o que acontece normalmente é que a gente fica preso aos conteúdos internos e nem percebe que está preso aos conteúdos internos. Porque tem vários níveis aí de correntes de pensamento que a gente está sujeito. Tem os mais grosseiros, mas tem mais sutis, que a gente nem percebe. Né? Que a gente nem percebe ainda. Depois tem um texto que a gente vai ler de Dudjom Rinpoche, o jogo dos pensamentos, que é bem interessante, assim, mas mais à frente um pouquinho. Então, é bem isso. Então, é um treinamento para a gente reconhecer essa operação de base. E essa prática é interessante porque ela nos conecta um pouco com essa fase agora que a gente vai entrar lá no texto, certo? Podemos ir, então? Mas é Eu queria, interessante. Oi, Anete, pode falar. não sei se é assim eu tenho percebido o fluxo dos pensamentos, eu tento, na verdade, minha mente não para, né? O tempo inteiro. Bem-vindo ao clube. Às vezes eu fico pensando que eu observo a fala dos homens, Alexandre, do Paulo, do Darcy, parece que deles é diferente. Não sei se a mente feminina fala mais, não sei. Eu vejo a Ana, às vezes, quando ela fala, eu me vejo na Ana. Quando ela fala, eu penso assim também, vem uma profusão. Até estava falando com meu marido esses dias, ele estava falando, talvez seja muito o Instagram. Vai ver que é muito tempo de internet mesmo, não é? Sim, sim. Eu acho que quanto mais a gente Tem estimula, muito tempo de notícias, sabe? Eu sou muito ligada nas questões políticas, então eu fico assim isso pensando agita muito a nossa mente, né? e aí eu não sei se em algum momento eu vou ter uma parada,
Parece que fica infrutífero. Faz alguns meses que eu estou tendo essa enorme dificuldade. O fluxo do pensamento está mais intenso, sabe? Tem mais pensamentos. Eu percebo o fluxo, mas aí vem outra onda de pensamentos diversos, sabe? De Uhum. vários. O que os mestres dizem, Anete, na verdade, tu está relatando, na verdade, a experiência do primeiro estágio, daqueles 9 estágios de desenvolvimento de Shamatha. Se você pegar o Revolução da Atenção, de você ver os 9 estágios de Shamatha, o primeiro estágio é quando a gente começa a reconhecer, a gente vê que é como se a gente tivesse piorado. A sensação é que a gente está É, piorando. isso. Mas, na verdade, é porque a gente está prestando atenção. Agora a gente está vendo. Entendeu? E É, às vezes eu fico até assim, poxa, eu acho que não vou conseguir. Vai mas ser é. inútil. Não, essa é Eu a só fico primeira. nisso. A gente está no Eu tô caminho e essa é a primeira etapa do caminho. É perceber a mente. Entende? Aí agora a gente vai saber o que está acontecendo. Nós estamos começando agora a nos dar conta do que está acontecendo internamente. Ou seja, como é que surge a nossa experiência. Isso é muito interessante. Mas aí a prática agora é cultivar. A gente não tem a meta de silenciar a mente. Não é essa a meta. Não é essa a nossa meta. A nossa meta é de iluminar o processo, né, da consciência e da mente. Esse processo interno. A gente vai chamar de processo interno. Certo? É iluminar isso. Não é a gente querer que cessem os pensamentos. Porque se a gente quiser isso, aí a gente vai gerar mais pensamento. Então o ponto é relaxar. Por isso que a prática, né, Shamatha, aquelas 3 qualidades importantíssimas. Relaxamento, né? A partir do relaxamento, quietude, estabilidade e clareza, né? Clareza, para poder vir a clareza. Então, relaxamento. Então, as práticas, a abordagem da prática de chama não é a gente não pode tensionar, a gente não pode querer, a gente não tem uma expectativa na prática. É só a gente senta e relaxa e observa. E aí a gente tenta encontrar, porque a nossa consciência ela está sempre presente. E ela, como ele descreveu aqui, né? Ela é não condicionada, ela não surge nem cessa, ela não flutua, não é algo que se possa modificar, melhorar ou se deteriorar, ela não vai nem vem, transcende todas as categorias, está sempre presente, permeando todos os estados. Então, nossa consciência, que é a base da nossa experiência, já está ali. Agora, essa mente em movimento, porque ela está condicionada, ela está hiperacelerada, ela está, né, reificando com os processos de fixação estabelecidos de dualidade. Aí ela aí produz as aflições mentais, aí produz toda a confusão, certo? Mas agora a gente vai simplesmente, nós estamos chegando junto dela, nós estamos nos familiarizando. Então a gente não vai querer que ela fique de um certo jeito, não, a gente vai querer olhar para ela, percebê-la, né? Então a gente tem que ter tem que ter paciência nesse processo, sabe? E essa atitude relaxada e aberta, sem expectativas e sem medos. Entende? Porque o problema não é os conteúdos da mente, é a fixação, a reificação. Oi, Paulo. Ana. Anete, não se preocupe, vocês mulheres não estão sozinhas, não. Mas eu vi um ensinamento que o Lama Alan compartilhou agora do dia 22 de Sim. novembro. Eu não consegui assistir todo ele, mas eu li os comentários e eu fiquei muito reconfortado quando ele diz que um momento que seja um estalar de dedos que você tem de meditação é mais precioso do que salvar tantas vidas quanto os grãos de areia do rio Ganges. Porque a gente não tem essa clareza nesse momento, né? Da grandiosidade e da importância disso, mas o fato de que ele falou que um instante que seja, ou a disposição de tentar, é muito importante. Com certeza. E isso me deixou bem alegre, bem reconfortado. Obrigada aí por lembrar isso, Paulo. É isso aí, né? A gente
A gente tem que se alegrar só por a gente estar podendo ter esses ensinamentos, direcionar a nossa atenção para esse mundo interno, que é o mundo, que é né, o todo soberano, o criador de toda a confusão. Então a gente está, olha, pelo menos a gente tá, poder direcionar a nossa atenção para a direção da lucidez, assim, já é uma coisa muito rara, muito rara. Então, calma, calma. Então, queridos, então vamos lá? Retomar? Então tá, só para a gente se localizar, deixa eu pegar aqui. Né? A gente está nesse capítulo, né? Tomando a mente como caminho. A principal pergunta, né? Que o Bodhisattva Grande Faculdade Limitada fez é: ó mestre Bhagavan, por favor, ensine-nos o caminho profundo que libera os discípulos. Então, aqui é quando, nessa parte, ele começa a ensinar de fato das instruções, né? Essenciais. Então, ele lembra, né? Que ó nobre ser, as entradas para a cidadela da grande liberação surgem como muitas vias de meios hábeis e sabedoria, mas, em última instância, tomar a mente como caminho é a busca pelo caminho verdadeiro. Isso, Anete, que a gente está fazendo. Tomar a mente como caminho é a busca pelo caminho verdadeiro. Então, uma vez que tenha determinado a base, você pode tomar a realidade última como caminho. Então, agora nós estamos nos aproximando de reconhecer a base da mente, que é a consciência substrato e o substrato, certo? Nessa prática que a gente está sendo conduzido, nós estamos, e nessa fase que a gente vai entrar hoje do comentário, ele vai estar exatamente nesse momento em que ele reconhece claramente o substrato e a mente se recolhe ali, a psique, essa mente em movimento, silencia, e ele reconhece. Nós vamos ser convidados a fazer essa prática, né? Que é atingir shamatha, né? É reconhecer a base da mente e repousar ali. Então, ele vai dizer, então, quando a gente reconhecer a base, pode tomar a realidade última como caminho, que é a vacuidade. Entre essas duas opções, primeiro aqui está o modo de como tomar a mente como caminho. Aí ele vai dizer, no princípio, só vou lembrar isso aqui, né? No princípio, os discípulos que mantêm seus samayas, inicialmente eles treinam suas mentes por meio das preliminares comuns externas, isto é, os 4 pensamentos que transformam a mente, e as 7 preliminares incomuns internas, refúgio, bodhicitta, ofrenda de mandala, guru yoga, né? Oa e chan. Depois disso, que é o nondro, né? Depois disso, o modo de seguir o caminho progressivo, ou seja, tem uma base para a gente estar pronto para tomar a mente como caminho, entende, Renete? Então, talvez a gente ainda esteja precisando cultivar um pouco mais essa base. Enquanto isso, a gente faz uma prática mais simples. Atenção plena à respiração. Entende? Cultiva, então, o corpo no seu estado natural. A fala em seu estado natural. Cultiva a atenção plena à respiração. Calma. Entende? Talvez a gente não seja um momento para a gente estar dando muito foco, muita ênfase ainda para tomar a mente como caminho. Certo? Ele está dizendo, tem essas preliminares. Certo? Aí, no princípio, os discípulos, ele vai dizer, então, depois disso, né, que você cultivou as preliminares, um pouco, né? O modo de seguir o caminho progressivo da prática principal é este. Primeiro, retire-se para uma floresta isolada, reze para o seu guru e, fundindo a sua mente com a de seu guru, relaxe por alguns instantes. Então, ele sugere que aí, o praticante que já tem essa base, então, se você quer realmente o caminho profundo que libera os discípulos, que ele falou, nesta vida, e neste corpo, nesta vida, né? Então, você precisaria ter condições claras de fazer a prática que ele vai ensinar, mas ainda precisaria ter uma preparação para isso, entende? Então, aqui nós estamos, lembra, nós estamos nos familiarizando com um caminho mais direto, mas pode ser que a gente não esteja pronto para trilhar esse caminho, como ele está dizendo. Então, a gente vai fazendo aquilo que já está mais confortável para nós fazer, né? E a gente vai seguindo. Então, aí ele deu essas instruções iniciais e seguiu, né? Aí primeira coisa que ele pediu foi para que se visse a primazia da mente. Porque então a gente vai gerar um esforço para realmente nos convencer disso, que entre corpo, fala e mente é a mente que determina a nossa experiência, né? Diga-me qual é o monarca autônomo e imutável, né? Aí o Bodhisattva lá seguiu a instrução e ele vai falar que, portanto, ao invés de... Então, entre esses três não são nada mais do que a mente. Eles são determinados como sendo apenas mente. E esta é a melhor e mais elevada compreensão.
E aí o mestre diz, então você agora, então essa mente, que é um monarca que tudo cria, todo criador, tem ou não tem forma? Como é que ela é? Né? Que tipo de forma tem? Sua essência se assemelha, né? Então aí ele vai pedir que nós investiguemos o que é essa mente, né? Aí foi o processo todo aqui que a gente olhou e no final ele vai reconhecer que essa mente, né? Todos os fenômenos surgem ainda assim não são nada além do domínio das identidades. Além do mais, tudo como o corpo falimente nunca existiram separadamente, as suas aparências têm o mesmo sabor. Em todas as aparências do estado de vigília, aparências do sonho e aparências além desta vida, corpo falimente são indistinguíveis de mim. Então é certo que aquele que vai e seu destino não são fenômenos reais. Então ele vai chegar à conclusão de que a mente ela manifesta tudo que surge, são manifestações da mente, seja na vigília, no sonho ou as experiências usuais, né? Só que aí ele pede que ele vá mais fundo. Veja a natureza essencial. Você viu a natureza manifesta da mente. Agora veja a natureza essencial da mente. Né? Então, ó Vajradamente, investigue as dimensões da sua assim chamada mente. Então, determine e reconheça a sua natureza essencial. Aí é quando ele vai e aí ele conclui. Ele vai dizer, né, aqui, nesses dois últimos parágrafos. Ó mestre Bhagavan, a natureza essencial da minha mente é definitivamente... Isso aqui tudo a gente já viu, estou só revisando. É definitivamente o espaço. Durante o dia, terra, água, fogo, ar, todo tipo de manifestação. Eu mesmo, os outros, formas, sons, cheiro, sabor, sensações táteis e objetos da mente se manifestam no domínio do espaço, apreendidos pela mente conceitual. Também, nas aparências do sonho, a base da mente aparece como espaço, e nesse domínio, o mundo inteiro do sonho, seus habitantes e objetos dos sentidos são todos manifestados como anteriormente. Também após esta vida, a natureza essencial da mente surge como espaço, e naquele domínio, o mundo inteiro, seus habitantes e objetos dos sentidos surgem da mesma maneira. Eles são apreendidos pela mente, e a delusão ocorre vez após vez. Portanto, espaço, eu, os outros e todos os objetos dos sentidos têm um só sabor. Certamente não são separados. Além disso, é a luminosidade do próprio espaço e nada mais que faz com que as aparências se manifestem. A natureza essencial da mente e sua base são o próprio espaço. Um espaço luminoso, né? Ou seja, uma abertura, uma vacuidade luminosa. Então, a natureza essencial da mente e sua base são o próprio espaço. Várias aparências ocorrem no reino da cognição mental, da consciência límpida, clara e presente. Então, a natureza essencial é como o próprio espaço, mas nesse espaço várias aparências ocorrem no reino da cognição mental, que é essa consciência límpida, clara e sempre presente, né? Cognoscência, que é da natureza da mente, da consciência ter cognoscência, ela ser vazia, luminosa e cognoscente. As três características da consciência, né? Então, a manifestação dessas aparências é como reflexo em um espelho, ou a imagem de planetas e estrelas em uma poça de água límpida e clara. Está dizendo que tudo que surge são manifestações inseparáveis da própria consciência. É nesse lugar que ele está chegando, né? Nesse reconhecimento que ele está chegando. Então, aí a gente vai, agora, hoje, a gente vai cobrir esse tópico aqui. A fonte das aparências. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. A gente vai ler aqui para a gente ir lá para o Kindle. Então, ele vai dizer, ele seguindo, né? Então, ele reconheceu que a natureza essencial da mente é como um espaço, mas é um espaço a partir do qual, pela luminosidade, pela cognoscência, surgem todas as aparências, inseparáveis desse próprio espaço. Aí ele vai dizer, uma vez que a consciência límpida e clara tenha se recolhido para o domínio central do espaço vazio que tudo permeia, ela terá sido direcionada para o interior. Naquele momento, a mente e todas as aparências desaparecem, à medida que se dissolvem completamente em um vácuo que tudo permeia, eticamente neutro.
Aqui ele está descrevendo a experiência do atingimento de chamata, que é da dissolução dessa mente, da mente comum e todas as aparências da mente comum, nesse espaço, nesse vácuo que tudo permeia, eticamente neutro. Pelo poder da autoapreensão, que essa é uma palavra que o Lama usa para, depois ele vai fazer essa conexão lá na frente, para designação conceitual, ou para, ele também chamou antiga, lá no começo que a gente leu na última terça-feira, fixação, mas de uma forma mais geral, né? Ou uma outra palavrinha que ele usa para, eu separei aqui, para identificação das experiências, porque a cognoscência é esse processo de identificar. A base da cognoscência é a identificação. Autoapreensão, que ele está chamando de autoapreensão aqui, né? É reconhecimento. Certo? Aí, então ele diz, então, pelo poder, então uma vez que essa consciência límpida e clara tem se recolhido para o domínio central do espaço, que tudo permeia, naquele momento a mente e todas as aparências desaparecem, à medida que se dissolvem completamente em um vácuo que tudo permeia eticamente neutro. Aí ele experienciou o substrato. Aí ele vai dizer, ele vai experienciar a própria consciência substrato. Pelo poder da autoapreensão, a natureza essencial desse vácuo grandioso que tudo permeia, a base dos fenômenos, no caso dos fenômenos do Sansara, surge como a mente e seus pensamentos. Isso é certo. Já que o espaço e luminosidade nada mais são do que a mente, ela própria se torna eu e outros, pelo poder das circunstâncias contribuintes de sua claridade radiante. Então aqui, o Lama vai comentar agora. Vamos lá para o nosso Kindle. Então é esse pedacinho que a gente vai comentar aqui. Vai ser meio longo, talvez a gente não consiga cobrir hoje todo, porque é denso, né? Talvez a gente corte em dois pedaços aqui. Então vamos lá no Kindle. Exatamente aqui, né? Então nós estamos no capítulo Tomando a Mente como Caminho, vimos a primazia da mente, a vacuidade da mente, a natureza essencial da mente, que é como espaço, inseparável do que surge nele, né? E agora a gente está vendo agora, então, como é que as aparências surgem desse espaço? Se a base da mente é esse vácuo, esse vácuo luminoso, esse vazio luminoso, como é que surgem as aparências? Então ele vai falar que é o poder da autoapreensão, né, que vai fazer surgir essas aparências. Então vamos fechar aqui o sumário e a gente vai. Então eu acabei de ler esse tópico aqui, né? Que o Lama vai comentar. Então o Lama vai comentar. Tendo se recolhido do espaço externo, ou seja, dos sentidos físicos, a consciência luminosa, transparente, clara e límpida, chega ao seu próprio interior, à natureza da mente. Então é como se nessa prática que a gente, né, solto, deixou a mente, soltou a fixação da mente, deixou a mente se fundir com o espaço, a consciência naturalmente vai cada vez mais iluminando a si mesma, né? E chegando na quietude do próprio espaço, que é a consciência é esse espaço luminoso. Então aí ela vai chegando ali. Então ela terá sido direcionada para o interior. É isso o que ele quer dizer com direcionar a consciência para o interior, ou seja, para longe dos campos sensoriais, para longe, inclusive, talvez até mesmo dos objetos da mente, né? Dos pensamentos, das imagens. Deixa, tá? Ela está se direcionando para si mesma. Para longe, até mesmo dos objetos da mente, diretamente para o interior do domínio central do espaço vazio que tudo permeia. Essa abertura, né? Então, essa vacuidade, mas não é a vacuidade, ainda é o substrato. Né? Nesse ponto, não é o Dharmadhatu ainda, porque não tem lucidez completa. Porque o Dharmadhatu é a outra face do substrato. Substrato é a gente experienciando ainda com dualidade.
Dharma Dhatu é o espaço básico dos fenômenos. É experiência, é como se fosse a base do Sansara e do Nirvana, da lucidez completa. Então, aí aquele está experienciando ainda o substrato. Porque tem ignorância ainda, tem uma dualidade aí operando. Então, ele vai dizer, então nesse ponto a mente e todas as aparências, a sua psique, desaparecem. Então, desculpa, eu vou estar aqui. Então, é isso que ele quer dizer com direcionar a consciência para o interior, para longe dos campos sensoriais, para longe, talvez, até mesmo dos objetos da mente, e diretamente para o interior do domínio central do espaço vazio que tudo permeia. Nesse ponto, a mente e todas as aparências, é como se a gente estivesse se aproximando da experiência da vacuidade, né? Experienciando essa abertura vazia de pensamentos, de imagens, né, que é o substrato. Nesse ponto, a mente e todas as aparências, ou seja, a sua psique, lembra daquela dimensão da mente em três consciências, da dimensão da mente em três camadas, né? A primeira camada é a psique, que é a mente e todas as suas aparências, a consciência mental e todas as suas aparências. Então, nesse momento, ela desaparece. Sua mente se dissolve na consciência substrato. E as aparências se dissolvem no substrato. Então, a mente, que é a consciência mental, agora ela reconhece a sua base, que é a consciência substrato. E as aparências que surgiam na mente, elas voltam, se dissolvem no espaço, no substrato, de onde elas surgem. Então, a consciência substrato não é realmente vazia. É como um oceano de energia potencial, a partir do qual a energia cinética das aparências da mente emergem. Então, essa experiência do atingimento de shamatha, ela é como se essa mente se recolhesse para sua base. E aí essa energia toda, que é a energia cinética da mente, ela se torna essa energia, ela se recolhe para esse campo de energia potencial, que é o substrato e a consciência substrato, né? Aí é a partir dele que toda a energia cinética das aparências emerge, da mente emerge. Então, só agora, então não é um nada. Então, é um campo de possibilidades, é uma dimensionalidade aberta. Só que é como se ela tivesse, a consciência se recolheu ali, na base. E aí ela pode vir a surgir de qualquer, dependendo das causas e condições que vão se apresentar, ela pode surgir, se manifestar como mentes e aparências, né? Aí dependendo do corpo que vai surgir, do ser, pode ser uma mente de ser humano, pode ser uma mente de sonho, pode ser uma mente de bardo, pode ser uma mente, dependendo do corpo que está surgindo ali, né? Da manifestação que está surgindo. Dependendo das causas e condições que se reúnem. Do karma, né? Então, só agora você recolheu a sua consciência clara e límpida, não apenas dos campos sensoriais, mas também da tagarelice, das imagens, ou seja, da própria mente, né? Então, aqui ele está descrevendo essa experiência do atingimento de reconhecimento do substrato e da consciência substrato, que seria o atingimento de shamatha, né? Então, só agora você recolheu a sua consciência clara e límpida, não apenas dos campos sensoriais, mas também da tagarelice, das imagens, para longe de todos os conteúdos da mente. De tal forma que o que você experimenta é vazio e livre de aparências. Que dentro daquelas 4 tipos de aplicação da atenção plena, que até a G falou que vai colocar no quadro lá no domingo, né? A gente começa primeiro reconhecendo a diferença entre a quietude da consciência e os movimentos da mente, que é um pouco essa prática de hoje, mas depois a gente vai praticar a atenção plena unifocada, depois a ausência, né, a atenção plena manifesta, depois a ausência de atenção plena, que é esse momento em que não tem mais mente, não tem mais atenção plena, não tem mais introspecção, a mente se dissolveu, então não tem mais os fatores da mente, tem essa experiência de
vazio, livre de aparências, mas depois, imediatamente, vem a experiência da consciência autoiluminadora, que é a surgir a própria consciência substrata, o reconhecimento da própria consciência substrata, né? Então, nesse momento, a sua mente, a sua psique desapareceu. Ele está descrevendo o momento exato em que a mente se recolhe, as aparências da mente se recolhem no substrato, e aí vai surgir a própria consciência substrata ali, né? Então, você perdeu a sua mente. Na medida em que mente é como você designou aquela vasta matriz de processos mentais que caracterizam a mente em ação. Então, nós estamos só deixando que essa matriz de processos mentais condicionados que caracterizam essa nossa mente humana agora em ação, ela se dissolva na sua base, que é a consciência substrato, né? Que é no substrato e a consciência substrato. Então, com a mente agora inativa, essa mente humana agora, né, nossa, inativa, tudo o que resta é a sua base, a consciência substrato, aquela da qual a mente emerge. Então, naquele momento, aí o Lama descreve, né, a parte do texto raiz. Naquele momento, a mente e todas as aparências desaparecem, à medida que se dissolvem completamente em um vazio que tudo permeia, eticamente neutro. É como ele descreve o próprio substrato. Aí o Lama vai dizer, esse é precisamente o substrato, esse vazio que tudo permeia, eticamente neutro. O termo eticamente neutro é a dica para mostrar que ele está se referindo ao substrato. Note que aqui eu traduzi a palavra tibetana tompa como vácuo e não vazio, para que o leitor não se confunda com vacuidade. Então, o substrato é esse vácuo que tudo permeia. Então, ela se recolheu aqui num vácuo, que ele falou aqui, à medida que eticamente neutro. Ele falou vácuo, mas aqui é estranho aqui. Não foi vazio mesmo. Vácuo, não vazio. Para não confundir com vacuidade. Acho que aqui deve ter algum erro aqui na tradução. Porque ele quis dizer que ela se dissolve completamente em um vácuo que tudo permeia, eticamente neutro. Foi o que ele quis dizer aqui logo em seguida. Então, à medida que a consciência se recolhe dos campos sensoriais, eles desaparecem. Na verdade, eles são amortecidos, deixando um vácuo que é eticamente neutro. Essa é a experiência da consciência que se repousa em si mesma, recolhe para sua base, deixando um vácuo que é eticamente neutro. E então os campos sensoriais, eles ficam ali amortecidos, não tem ainda total liberação, porque é um processo ainda, tem um processo dual ainda, não está reconhecendo a natureza da vacuidade ainda, completa. Então, já que esse é o substrato, está confirmado que o Bodhisattva, grande vacuidade limitada, vem construindo até aqui, ainda não é o Dzogchen, a grande perfeição, a visão última. Ao invés disso, essa foi apenas uma introdução à prática de shamatha. Então, ele está, na verdade, atingindo o shamatha. Lembra que lá no começo, lá atrás, ele perguntou, será que ele está atingindo o Rigpa ou atingindo o shamatha? Não, ele está reconhecendo a consciência substrato. Não ainda o Rigpa. Então, aí o Lama diz, ele traz aqui, né? Na verdade, o texto raiz diz, pelo poder da autoapreensão, que essa palavrinha é para a gente entender o que o Lama está querendo dizer, né, com isso, que o Vajranasi do Lago está querendo dizer, que o Lama traduziu, né, como autoapreensão. Então, pelo poder da autoapreensão, então, uma vez que... Como é que surgem as aparências? Pelo poder da autoapreensão, mais uma vez, se referindo não apenas à apreensão da identidade pessoal, ou seja, de um eu, mas também à apreensão da identidade de qualquer objeto. Então, pelo poder dessa capacidade de designar conceitualmente, de identificar algo, que é essa fixação aí não a fixação que reifica, mas a fixação que identifica, certo?
Porque o Lama vai fazer essa diferença aqui, mas na frente ele vai chamar de novo isso. Ele vai dizer, pelo poder da autoapreensão, ou seja, mais uma vez, se referindo não apenas à apreensão da identidade pessoal, de um eu, mas à apreensão da identidade de qualquer objeto. O que acontece? Pelo poder dessa autoapreensão, a natureza essencial desse vácuo grandioso, que tudo permeia, que é o substrato, né? A base dos fenômenos, ela surge, pelo poder da autoapreensão, esse vácuo surge como a mente e os seus pensamentos. Faz surgir as aparências. Então, o Lama diz, de onde surgem as aparências? Do substrato. A base das aparências é o substrato. Ele sempre nos convida a olhar isso, né? Entender primeiro, depois a experimentar, de fato. Então, essa não é a base da realidade como um todo. Ou seja, essa experiência que ele está tendo a experiência apenas do substrato, que se a gente também atingir chama, a gente vai ter essa experiência apenas do substrato. Ainda não é a experiência do Dharmadato, que é o espaço básico dos fenômenos. Ou seja, a gente vai estar com o substrato e a consciência substrato, e não com o Dharmadato e com o Rigpa, ou Dharmakaya. Dharmakaya aqui como sinônimo de Rigpa. Então, um Buda experiencia o Dharmadato e Dharmakaya, que é o espaço básico dos fenômenos e a lucidez completa. A gente que está no processo do caminho, a gente, nesse momento que a gente silencia a mente grosseira, a gente vai experimentar o substrato e a consciência substrato, primeiro. Certo? Então, a gente pode pensar até que já está iluminado, mas, ops, ainda tem um processo aí, não chegamos ainda. Nós estamos só atingindo o chão, a gente está só... O samsara está só amortecido, mas não está atravessado pela lucidez, que aí isso vai vir com as práticas de vipassana. Certo? A gente ainda está só amortecendo o samsara. Né? Então, ele vai dizer, então essa base, essa não é a base da realidade como um todo, o substrato, mas a base para o contínuo das suas experiências vida após vida. Mas se a gente já atingir essa consciência substrato, uau! Já vai ser uma experiência excepcional. Porque a gente vai poder, inclusive, se a gente tiver estabilidade nessa prática, a gente pode acessar experiências de vidas passadas. Simplesmente. O que desperta a consciência substrato e a faz tomar o aspecto de uma mente... Na verdade, desculpa, é uma pergunta, né? O que desperta, então, desse espaço, desse vácuo? O que desperta a consciência substrato e a faz tomar o aspecto de uma mente? Seja ela uma mente humana, a mente de um sapo, a mente de um deva, né? Seja em que tipo de experiência bardo for. Ou seja, a consciência substrato não pertence por si mesma exclusivamente a nenhuma classe de seres sencientes. Ela se manifesta nos seres dos 6 reinos. Então, aí ele vai responder a pergunta, né? O que desperta a consciência substrato do próprio substrato, né? Que faz surgir a consciência substrato e ela daí surgir como uma mente, né? Uma mente de um ser. Aí ele vai dizer, é por meio do poder da autoapreensão que a consciência substrato, a base de todas as experiências, manifesta aparições, né? Aparências, como um mágico. Aí o Lama explica, né? E no texto, o Bodhisattva disse, isso é certo. Ou seja, ele teve certeza disso, porque ele viu, né? Diretamente na experiência dele, que é o que a gente vai ser convidado a ver diretamente na nossa experiência, né? Aí o Lama traz o pedacinho do texto que ele diz a seguir. Já que o espaço, nesse substrato, e a luminosidade não são nada mais do que a mente, tudo isso é a experiência, né, a nossa mente, ela surge desse lugar. Ela é inseparável do próprio espaço e da luminosidade, né? O que ele está afirmando aqui é ainda mais espantoso do que a noção de que a luz do sol, que a gente viu no tópico anterior, é uma expressão da consciência. Lembra que a gente viu no tópico anterior que a luz do sol é a própria luz
Na verdade, o que a gente vê é a luz, a luminosidade da nossa própria consciência, que faz surgir a experiência do sol, dos raios do sol, né? Então ele vai dizer, já que aí essa frase aqui, já que o espaço e a luminosidade não são nada mais do que a mente, o Lama está dizendo, isso que ele está afirmando é mais ainda espantoso do que afirmar que a luz do sol é uma expressão da consciência, e ele vai explicar. Ele está dizendo, então, com isso aqui, que a luminosidade e agora até mesmo o espaço não são nada mais do que a mente. Além disso, a própria mente se torna eu e outros. Aí a mente aqui, para mim, ele está usando num sentido mais amplo. A própria consciência, cognoscência, né? A cognoscência, ela surge ela é inseparável desse próprio espaço. A luminosidade, espaço é a cognoscência, tudo junto ali, né? Tá tudo junto, é a mesma experiência. Além disso, a própria mente se torna eu e outros, ela se divide pelo poder das circunstâncias contribuintes de sua claridade radiante. Surge toda uma experiência de seres e os universos dos seres, dessa própria mente. Aí ele vai dizer, conforme comentei anteriormente, a apreensão, que ele vai usar nessa, pelo poder da autoapreensão, aí ele diz, conforme eu comentei anteriormente, a apreensão por si só, ou seja, a fixação, a identificação, a designação conceitual, por si só, não implica automaticamente a reificação. Ó, um detalhe aqui. Porque senão a gente pode pensar, então quer dizer que um ser lúcido, ele não experimenta nada? Não. A consciência tem por base a capacidade de cognoscência. Então ela apreende as experiências. Mas o ponto é que um ser lúcido não reifica as experiências. E a gente reifica. Então a reificação é que faz surgir as aflições mentais, aí vai fazer a perturbação da mente, aí faz surgir todo o samsara, todo sofrimento, confusão, certo? Não é a capacidade de apreender, que é uma capacidade natural da mente, a cognoscência, né? Então ele vai dizer, é simplesmente essa apreensão que é a que ele está se referindo, é simplesmente um ato de identificação. A mente alcança algo e o designa conceitualmente. Ali está a Jane. A Jane, por exemplo, né? A gente olha para alguém, a gente olha aqui, para alguma coisa, né? E a mente designa. A cognoscência da consciência designa algo. Se a gente tem mais familiaridade ou menos familiaridade com a experiência, essa designação é mais automática ou menos automática. E leva à reificação, dependendo dos padrões que a gente está acostumado a seguir, né? Então ele vai dizer, nenhuma aflição mental ou delusão é implicada inicialmente nesse processo de identificação. Tá? Nenhuma aflição mental ou delusão está implicada no processo de apreensão, de fixação ou de identificação. Usando sinônimos aí. Não fixação como reificação. Lembra que ele explicou lá na frente, lá anteriormente, que fixação pode ser sutil ou grosseira. A fixação grosseira é a reificação. Reificação da existência inerente, daquilo que está sendo identificado, né? Mas a mera apreensão não implica aflição mental e nem delusão. Então, convencionalmente falando, uma pessoa que a gente pode olhar e apreender como Jane, ele falou Jane, mas eu acho que é a Jane que ele está se referindo aqui, está ali. Então, convencionalmente falando, Jane está ali. Por meio da apreensão, neste caso, a apreensão, a identidade da Jane, estou cercado de objetos com atributos, como a cor do cabelo da Jane, a sua altura, talentos, história pessoal e assim por diante. Aí, como algo logo ali possui todas essas coisas? Pelo poder da designação conceitual. Alguém é designado Jane, então logo haja uma designação para uma base, neste caso, o corpo da Jane. Eu olhei e vi um corpo que eu designei Jane.
Mas, para eu designar Jane, eu designei um corpo, eu automaticamente estou designando um corpo, características que eu estou atribuindo a essa pessoa que estou chamando de Jane, né? Então, quando eu olho tudo isso, eu posso identificá-la como tal, né? Esse alguém que eu designei Jane tem um corpo, né? A história, talentos, altura, todos esses atributos, né? O que permite que haja um portador de atributos, um portador de partes, um portador de roupas, um portador de mente? É a designação conceitual que reúne tudo. Lembra que quando a gente foi ver como é que os fenômenos surgem, lembra que a gente viu aqueles três, acho que eu tô com ele aqui, a originação dependente, né? A grande base universal de todos os ianas é a profunda vacuidade que a gente viu aqui, né? Ou seja, a gente entender que todos os fenômenos são vazios de existência inerente porque eles surgem dependentemente de quê? De causas e condições, de partes, ou seja, de atributos, e da rotulação, que é essa imputação, essa designação, essa concepção conceitual, certo? Então aqui nós estamos chegando na compreensão desse processo aqui. Como é que a mente rotula os fenômenos, né? Designa, essa mente imputa os fenômenos, né? Vocês estão vendo aqui isso? Originação dependente? Não? Ah, desculpa, então eu tinha que parar aqui, que eu fui direto para lá. Aqui. Lembra que a gente... Oh, sorry. Ai. Então, aqui. Lembra que a gente viu aqui, naquele PPTzinho da originação dependente, né? A gente viu que os fenômenos são vazios de existência inerente porque eles surgem dependentemente. De quê? De causas e condições, de partes ou atributos, e da rotulação ou imputação, designação, concepção, que é que ele está falando de apreensão, certo? Essa designação aqui. Então a gente está chegando na experiência de entender essa base aqui, essa rotulação, essa designação, né? Então, deixa eu só voltar aqui para a gente, onde a gente está chegando aqui. Deixa eu voltar aqui para o texto. Então, ele vai dizer: a autoapreensão, aqui ele faz ele caracteriza como sinônimo, ó. A autoapreensão, ou fixação, ou identificação, ou designação conceitual, por um lado, e a claridade radiante, por outro, são duas coisas diferentes. Interessante que ele está fazendo uma referência aqui. São coisas sutis aqui, mas para a gente entender. Tem a claridade radiante da mente, que faz apreender os objetos, assim, as experiências, né, as aparências, mas tem aí a designação conceitual, que é um outro processo que surge, são coisas diferentes, quer dizer, não estão competindo e sim trabalhando juntas, a designação conceitual e a claridade radiante, a luminosidade da mente. Se, ao olhar na direção de Jane, a claridade radiante da minha consciência não visse cores e imagens surgindo, eu não vi o corpo da Jane, eu não podia chamar a Jane. Então tem algo apreendido pela essa radiância antes da mente conceitual se interpor, certo? Então tem uma apreensão de aparências e depois tem em seguida a designação conceitual, certo? É esse processo, né? Então, e depois é que vem reificação e vem aflições mentais, delusão, samsara, certo? Mais ou menos esse processo, assim. Tem até um quadro aqui que eu até separei, se der a gente dá uma olhadinha. Que aí ele explica na fase 3 do Vajra Essence. Mas aí o Glenn já fez o resuminho e é interessante a gente começar a olhar para ele, assim. Então vamos ver. Então ele vai dizer, então a autoapreensão ou designação conceitual por um lado e a claridade radiante, porque lembra, ele está aqui no tópico como é que as aparências surgem, né? Nós estamos vendo a fonte das aparências, né? Como é que elas surgem? Então, desse espaço vazio, mas de energia potencial, surge
a consciência é o substrato, e pela capacidade de claridade radiante dela, pela capacidade luminosa dela, e aí, né, que o aspecto, digamos assim, né, subjetivo, né, e aí há um reconhecimento de aparências, cores, formas, e aí imediatamente a mente conceitual entra em ação e atribui significados, né? Então, essas duas operações não estão competindo, e sim trabalhando juntas. Se é como aquela prática que a gente viu, né, de a percepção direta e imediatamente a designação conceitual. A mente perceptiva, por exemplo, na nossa grosseira aqui, dos nossos sentidos físicos, por exemplo, a consciência visual vê cores e formas, mas a mente conceitual imediatamente atribui um nome, uma designação. E aí, a partir daí, pela nossa confusão, surge a reificação, que é a delusão, né? E aí surgem as aflições mentais e sassara, certo? A gente está operando mais ou menos assim, né? Aqui nós estamos chegando a reconhecer o processo da base, como é que isso surge, né? Como é que essas aparências, como é que essa experiência de ser e mundo se dão, né? É uma coisa bem sutil, assim. Então ele vai dizer, então não, elas não estão competindo. Se eu, ao olhar na direção desse corpo que eu chamei de Jane, né? A claridade radiante da minha consciência não visse cores e imagens surgindo, eu não seria capaz de gerar a designação corpo, nem corpo da Jane, e muito menos Jane. Portanto, não é um processo puramente conceitual que nos oferece as próprias aparências básicas. Tem um processo sutil, né, de apreensão aí, antes da mente conceitual entrar em ação. Né? Então, tenha também em mente que a claridade radiante da consciência, essa claridade radiante da consciência, essa luminosidade, não se refere exclusivamente ao modo visual. Essa capacidade, nessa luminosidade da consciência, ela também se manifesta como odores, tato, a capacidade de aprender experiências, aparências, não só visuais, mas auditivas, táteis, né? Então ela pode experimentar tudo, né? Terra, água, fogo, ar, bem como todos os outros fenômenos. Então, o surgimento de aparências está ligada à luminosidade da mente. Agora, a surgimento de objetos está ligada à designação conceitual. E a reificação está ligada à delusão, né? Completa, né? Portanto, as próprias aparências estão emergindo da luminosidade da consciência. Então, quem ilumina as aparências é essa função mais primitiva da própria consciência, essa luminosidade, né, digamos assim, básica. Primitiva não, mas vou chamar básica, é a luminosidade. E aí entra em ação a designação conceitual, que é aí tem uma designação, tem uma conceituação, vamos chamar conceituação, vou ver como é que o Lama chama aqui o termo. Deixa eu só voltar aqui, acho que aqui é o momento, deixa eu ver se é no momento que eu queria parar, para mostrar o quadro. É logo ali na frente. Então, deixa eu só parar um minutinho, porque tem uma mão levantada. Oi, Daci. Não, teve uma passagem, não sei se eu entendi corretamente, que fala de apreensão das aparências É isso. na experiência, porque, na verdade, a experiência, pelo que eu entendi, ela é parte da manifestação da própria consciência. Isso. Da própria consciência e da consciência primordial e até da mente, né? Isso. Então, não há como apreender aquilo que já é. Não, é uma construção. É um reconhecimento, é você... É a cognoscência, luminosidade e cognoscência juntos, integrados. Isso, é porque isso? eu entendo que sim, assim, porque na verdade isso é
essas aparências, elas não são algo separado da própria consciência. Esse é o ponto. É isso. É Surge isso. da própria Não base da existe, consciência. não existe uma coisa lá Mundo fora. fora, isso, da própria consciência. Surge da própria consciência. Agora, o que torna essas aparências densas, vão se tornando cada vez mais densas, é o processo de reificação, né? Tem a designação conceitual que ainda não tem problema, mas aí vem o processo da reificação, da dualidade e da reificação, daquele que está aprendendo e daquilo que está sendo aprendido. Aí surge a experiência de ser e o mundo do ser, seja humano, não humano, bardo, sonho, né? Aí é mais ou menos isso. Isso é sutil, eu não tenho experiência direta disso, mas a gente está tentando entender cognitivamente, né? Legal. Ainda por processo, eu entendi. Né? Oi, Roberto. Oi, Flori. A designação conceitual não necessariamente precisa de linguagem, né? Por exemplo, quando a minha gata olha para mim, ela não tem, imagino eu, falar, é o Roberto, mas ela olha para mim, recebe uma informação visual e ela vem. Faz o processo outras dela pessoas, lá, ela né? foge. Tem um processo Então, ela dela lá. claramente, ela está designando. É porque às Isso. vezes conceitual parece linguístico, né? Mas não é. Conceitos. Isso, É mais amplo, Isso, né? mais amplo, mais amplo. Mas depois daí é que vai surgir linguagem. Depois dessa designação é que vai surgir linguagem. Ou não, né? Dependendo, quer dizer, vai surgir uma linguagem de comunicação, claro, que os gatos têm a sua linguagem, né? Nós temos a nossa, mas eles têm uma linguagem, né? Então entende. Porque um bebê também, quando começa, ele tá, né? Ele se sente, aí a mãe e tal, aí ele já tem uma percepção afetiva, começa ali, antes da linguagem realmente entrar em campo, né? Isso mesmo. Acho que sim. Oi, Darcy. Só um comentário. Pelo que eu entendo, assim, o gato não está lá fora e nem o Roberto está lá fora do gato. Não existe, de fato, em última instância, não existe o Roberto e o gato. Existe uma manifestações. reificação. Interessante. E aí a separatividade atua, e aí a conceituação. Surge os diversos mundos, né? Os números mundos, né? Universos, dimensões e tudo, né? Então, só para a gente voltar lá, só para concluir essa partezinha do texto que a gente vai parar, deixa eu voltar aqui. Então, ele diz: de onde surgem essas aparências? Do espaço da consciência. Então, portanto, para ele concluir aqui, né? Portanto, as próprias aparências estão emergindo da luminosidade da consciência. E de onde surgem essas aparências? Do espaço da consciência. As aparências surgem e então, a partir do hábito, nós identificamos objetos familiares. No passado, eu vi muitas pessoas que se pareciam bastante com Jane, que tinham uma cabeça, 2 pernas e assim por diante. Sou capaz de identificar Jane como ser humano, sexo feminino, porque é o meu padrão usual de reconhecimento dessa manifestação, né? Que eu vou chamar de corpo humano feminino. Né? E que pode receber, naquele caso, receber um nome específico, Jane, né? Então, eu a classifiquei assim, que a encontrei, porque havia visto muitas pessoas como ela antes. Podemos dizer que, para esse tecido das experiências, o espaço da mente é a causa substancial, os fios das aparências. E a mente que designa objetos é a condição auxiliar, o tecelão que os está tecendo. Então, voltando, né? Então, aí está a apreensão, que pode ser inócua, como na simples designação. Lá está a Jane. Ou seja, não implicar nenhum problema, nenhuma reificação, nenhuma aflição mental. Né? Então, voltando aqui, podemos dizer, então, que para esse tecido das experiências que a gente tem usualmente, o espaço da mente é a causa substancial, é de onde surge, porque o espaço da mente vai ser o próprio substrato, né? De onde está lá armazenados todos as nossas energias de hábito e de reconhecimento. Né, então, podemos dizer que esse tecido das experiências, o espaço da mente é a causa substancial, ou seja, os fios das aparências, que vão tecer as aparências, e a mente, que designa objetos, que
chamou de corpo feminino. Jane, a mente conceitual, ela é o tecelão, que vai usar os fios, né, dos condicionamentos que estão lá armazenados nesse espaço, né, o espaço da mente, que é o substrato, para fazer surgir as aparências. Então, é condicionado ao nosso karma, né? O nosso karma que produz as aparências. Um pouco, né? Nesse sentido, né? Então, aí está a apreensão, que pode ser inócua, o processo de apreensão, né? Como na simples designação, lá está a Jane. Portanto, os objetos, eles surgem, aquilo que a gente viu agorinha, na dependência de causas e condições prévias, eles surgem na dependência de suas próprias qualidades e atributos, né, suas partes, e as qualidades, se as qualidades estivessem faltando, o objeto não surgiria. Por exemplo, se não tivesse corpo, não tivesse cabelo, né, não ia chamar de Jane. Então, a designação conceitual Jane está na dependência das diversas qualidades e atributos de suas, né, das partes que surgiam ali. Por fim, eles, só um instantinho, Ana. Por fim, eles surgem pelo poder da designação conceitual. Lembra aqueles três? A compreensão da originação dependente. Envolve compreender essas três partes, né? Causas e condições, as partes, os atributos e a designação conceitual. Se você remover as causas do objeto, ele não está ali. Se você remover os atributos, ele não está ali. Se você remover a designação conceitual, não há objeto que possua as qualidades que atribuímos a ele. Certo? Oi, Ana e Paulo. Um outro viés para a gente raciocinar sobre esse tema, que é complexo, né? Sim. Eu gostaria de lembrar de um amigo que conheci, já perdi até o contato com ele, mas ele era cego desde bebê. E ele me relatava certas coisas que as pessoas comentam e para ele não conseguia lidar com isso. Por exemplo, ele não conseguia imaginar, né? Ele não conseguia. Nuvem, ele não. As pessoas podiam explicar, parece um algodão, parece, mas ele não Não tem conseguia apreender. registros. Como também teve um filme bem popular, um documentário que foi Quem Somos Nós, que eles em algum momento mostrava que os índios, por exemplo, quando as caravelas se aproximaram do continente americano, os índios não conseguiam ver as caravelas, porque eles não tinham aquela base para aquela experiência, para reconhecer aquilo, né? Talvez se aparecesse para nós aqui uma coisa completamente fora dos nossos padrões, que deve ter muitas coisas que a gente não reconhece, porque a gente não tem registros para aquela experiência, né? Então, E vou acrescentar uma que eu já contei para o Roberto, já não sei se contei muitas vezes, mas eu mesmo, depois de muitos anos sem usar este olho, fui a um exame particular e o médico colocou no projetor lá, ao invés de as tradicionais letrinhas, ele colocou figuras. E quando eu olhei para a primeira figura, me deu aquele ato. Ele disse: "Você não está enxergando?" Eu disse: "Não, eu estou enxergando." E o que você está vendo? Um instantinho. Eu precisei de um instantinho para conectar que aquilo que eu estava vendo era um triângulo. Então essa experiência foi tão chocante para mim, porque aí ele falou: "Pois é, você vê que há tantos anos que você não relacionava o que vem nesse olho com um conceito, que no momento que você olhou, você precisou de um tempo para conectar de volta." Interessante. Roberto. Flori, eu sempre acho um pouco estranho, porque eu já ouvi isso algumas vezes, desse exemplo de que os índios não teriam nem visto as caravelas. Claro, eles não tinham a designação de caravela, Sim, mas virou eles alguma viam coisa. coisas boiando, né? Alguma coisa, Então, eles podem provavelmente. acreditar que aquele era um deus, isso tudo Sim, eu acho. sim, Mas sim. chegar e não ver, poxa, o índio é muito karmicamente próximo da gente. Eu sempre desconfiei um pouco essa de que ele nem vê. Ele não interpreta aquilo de uma maneira muito diferente. Isso. Mas não vê. Eu nunca entendi muito bem essa. Entendeu?
Uhum. Porque, né, o índio via coisas boiando no Uhum. mar, no rio. Aí vem um Uhum. negócio ali, uma caravela é algo boiando, até Uhum. grande, né? Aí o cara não entende nada. É que nem Uhum. o Paulo falou, ele viu alguma coisa. Até ver o triângulo demorou um pouquinho. Aham. Mas ele viu, ele não é chegou assim, É, está vendo alguma coisa? isso. Não Uhum. tô. Eu tô, não entendi bem, calma, é um Uhum. triângulo, Uhum. né? Uhum. Eu tenho um pouquinho, o Interessante. cara não ia ver a caravela, porque ele não conhecia caravelas, mas Aham. ele via alguma coisa Coisa, boiando. Eu exatamente. nunca, Como é entendeu? que Eu chama, sempre, como é que Aham. chama Faz esse sentido, faz documentário? sentido. Como é, é que chama? É, o Quem Somos Nós. É um bem antigo. Vão vários cientistas falando um pouco dessa visão assim, né, ligada também ao budismo, ao Vedanta, enfim. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, então, o quadrinho, para a gente começar a se familiarizar com ele. Deixa eu pegar aqui, né? Aqui. Só um minutinho aqui. Aqui. Pronto. Esse quadrinho aqui é um resumo do ensinamento do Vajrayesense, só que mais à frente, é que nós estamos na fase um, né? Ele está lá na fase 3, quando o Vajra Nascido do Lago explica esse processo aqui do surgimento das aparências, né? Ele diz assim: além disso, quando você adormece, todas as aparências objetivas da realidade da vigília, incluindo os mundos físicos, seus habitantes, sencientes, e todos os objetos que aparecem aos cinco sentidos, dissolvem-se no vazio do substrato, que é da natureza do espaço. E eles permeiam infinitamente essa vacuidade. Então, mais uma vez, a autoconsciência é despertada pelas aparições conjuradas que vêm dos movimentos das energias kármicas. Consequentemente, a partir do aparecimento de um self, de uma apreensão, né, de eu, como antes, todos os fenômenos internos e externos, incluindo os mundos físicos, seus habitantes sencientes e objetos sensoriais, proliferam como aparições de sonho dentro do espaço básico da consciência. Você se apega firmemente à alegria, tristeza, indiferença e acredita insistentemente que elas existem de verdade. Isso é delusão. Então, reconheça. Então, ele está falando um pouco como é que é esse processo de apreensão que se transforma em delusão, onde a reificação se transforma em delusão e se transforma aí em, né, sofrimento, tristeza, alegria, tudo a experiência do samsara. E aí a gente, né, aí ele fala, isso é delusão. Então reconheça esse processo e se libere, né? Aí ele montou aqui o quadrinho, né, é como se fossem os primeiros elos, assim, dos 12 elos, né? O substrato, que é a vidya, o não reconhecimento, né? A laya, que é exatamente a ignorância dessa natureza é determinada como a causa da delusão, ou seja, uma hora que você não compreende a natureza do espaço, da experiência, quando a gente não está reconhecendo o Dharmadato, surge o substrato, a experiência do substrato, esse vazio. Ele vai dizer, a mera ignorância da natureza das exibições da base onipresente atua como a causa para surgir o substrato. Como isso se torna um tanto fortalecido, isso repousa como um substrato real, que é imaterial, como o espaço, esse vácuo aí, né? Um branco e descuidado vazio. Isso é chamado de substrato real. Livre do apego às experiências do intelecto e da mentação, a pessoa é absorvida em uma base material. É quando a gente atinge chama, tem a experiência do substrato, é quando a gente e não tem o reconhecimento da natureza do espaço, do substrato, da vacuidade desse espaço, a gente tá experimentando esse alaya, esse vazio eticamente neutro, né? Aí ele vai dizer, movimento das energias kármicas surge. Então, dos movimentos das energias kármicas, desse estado, porque ele diz, esse espaço vazio, ele não é um nada. Ele é lembra, um espaço de possibilidades, né? Em potencial. Tem energia potencial ali. Que energia é essa? Energias kármicas. Então, o movimento das energias kármicas fazem surgir, dependendo das causas e condições, né? Desse estado emerge, então, a própria consciência clara e radiante, como base do surgimento das aparências, que é a própria consciência substrato. Então, essa claridade, essa cognoscência clara e radiante surge, emerge
É como se uma autoapreensão aí surge, um senso de eu surge, uma experiência, a experiência do próprio espaço. Ele não é um nada, ele é unido com a própria luminosidade, né, da mente. Então, a partir desse estado, ou seja, isso é a consciência substrata, ela é a viginana. Aí ele vai dizer, vai surgir a mentação aflitiva primeiro, e depois a mentação, que vai ser grosseira, sutil e depois grosseira. A sutil, ela é não conceitual, e a grosseira, ela é conceitual. E essa conceitual não implica linguagem. A linguagem vai surgir depois aqui, né? Então, ele vai dizer, então, desse estado emerge a consciência clara e radiante como base do surgimento das aparências. Então, é como se fosse um auto-reconhecimento da própria consciência. Aí, a partir desse estado, devido à mera aparência do eu, ou seja, uma apreensão de um self, né, que surge como um self, a consciência surge. E por apreender a si mesmo como estando aqui, a base parece estar ali, o espaço parece estar ali, separado desse eu. Há uma separação da experiência da consciência e do espaço, estabelecendo assim a aparência de espaço imaterial. Então, a primeira experiência que surge é a aparência do espaço, porque tem uma identificação, né? Uma aparência de um eu, surge a aparência do espaço. Aí ele vai dizer, então essa é a mentação aflitiva, que seria o quarto elo, né, mais ou menos. E aí ele vai dizer, aí vai surtir, à medida que isso se firma, esse senso de eu separado do espaço, a consciência separada do espaço, de onde ela surge, então à medida que isso se firma, torna-se manifesto e surge a chamada mentação, que é a base para o surgimento das aparências, ou seja, o processo da mente começa a surgir, revelando o aspecto da luminosidade. Então, a parte da cognoscência, que faz surgir aparências, começa a surgir, a mentação começa a surgir, essa apreensão, que é ainda não conceitual. Aí depois disto surgem os 5 tipos de objetos aparentes: sons, formas, cores, né? Formas, sons, sensações, cheiros, que está ligado aos 5 sentidos, né? Aí, e com a reificação deles, desses 5 objetos aparentes que começam a ser identificados, delineados, claramente separados, ou seja, as 5 consciências dos sentidos se estabelecem e a consciência mental se firma no reconhecimento deles, né? Aí começa o processo de reificação, surgindo o apego e toda a delusão. É assim que Sansara começa. Ele chama aqui esse quadro, o processo de delusão do Sansara. Como começa o processo de delusão do Sansara? Então é isso aqui que a gente vai ser convidado a ver diretamente, né, na nossa experiência, né? Como é que a nossa mente, né, a partir da sua base, por isso que a importância de atingir chama, até a gente conseguir chegar nessa base aqui, substrato e consciência substrato, para poder a gente ver esse processo aqui, de mentação aflitiva, de mentação sutil e de mentação grosseira, que é o surgimento da própria mente aqui. E o aparecimento dos objetos, a reificação, a delusão, as aflições mentais, o Sansara, enfim, né? Interessante, né? A gente está começando a vislumbrar um pouco o processo da prática, né? De Flori, Oi. e da mesma base, vem o bardo da vigília, o bardo do sonho e o bardo da morte. Exatamente. Isso que é muito interessante, que eles parecem diferentes, né? Pelo menos o da Mas vigília e esse do processo sonho, que a todo gente aí. tem. Vem da mesma base. Esse é o osso do processo que acontece na vigília, no sonho e na morte. No bardo da morte, entendeu? Então, assim, a gente está começando a entender, assim, né? Vislumbrar o processo. Agora, daí, para a gente poder estar apto para realmente experienciar isso, vai ter um pouco tem um processo aí, né? De karma, de amadurecimento, de aspiração, de bênçãos, principalmente bênçãos, né? Vai fazer a gente amadurecer para a gente caminhar para isso aí. Mas quando a gente começa a entender o processo, aí a gente vai gerando mais confiança, né? Mais clareza. A gente vai gerando mais energia de prática. E aí, vai. E aí o legal é a gente começar a integrar o processo na nossa experiência, do dia a dia, de cada instante, assim, né? Porque a gente nem sabe
qual é o nosso tempo aí, nossos méritos, né? O que a gente vai ter aí pela nossa frente, né? Pode ser que a coisa torne assim, mude no instante, né? De E não ser permanência. arrastado pelas aparências. Porque Isso, cada um bardo desse vai ter uma aparência diferente. E isso. você não ser arrastado. Aí realmente você está com o pezinho fora do samsara, que é muito difícil, né? Você não É, ser arrastado, você está no sonho, o sonho se torna lúcido. Você está na vigília, você percebe a vigília como se fosse do mesmo tecido do sonho. E aham, você na morte, você também percebe a morte já com elemento, com grosseiro já isso. dissipado, colapsado, Aham. e mesmo assim as aparências que vão surgir Vão surgir reais, vívidas. reais, é, É, vai surgir é, como você fala, cara, eu estou aqui, não tenho corpo, mas estou aqui, como é. mesmo que ele Você fala tem até um outro corpo, no né? O corpo fantasma, do bardo, né? e isso, você ser arrastado por alguma coisa que lhe dê um mínimo de segurança, é mole, você não sai nunca de Santara, né? Você vê um lugar assim, que nem um bichinho que vê a caverna, ele entra ali, maior chuva, maior raio, é isso, Mas eu tá acho. bom, queridos. Ó, o Darcy postou uma coisa aí para você e dá uma olhadinha, guarda aí. E a gente então vamos encerrar, né? Porque hoje nós estouramos aqui o nosso tempo e estamos na metade aqui do. Mas foi bom, a gente chegou até onde eu pensei que a gente ia conseguir chegar hoje. Então tá, na próxima terça a gente segue aqui nesse tópico. Tá bom, queridos? Então vamos fazer a dedicação. Convido vocês a fazerem uma leitura do texto raiz, porque sempre é bom, de vez em quando, fazer de novo a leitura do texto raiz todo, assim, porque a gente vai entrando de fato dentro da mandala da prática, né, dentro das bênçãos do próprio ensinamento aqui, né? Vajra Nascido do Lago. Então, eu convido vocês a olharem sempre pelo menos o texto raiz, se não der para ler o livro todo, mas pelo menos o texto raiz, voltando assim, tá bom? Então vamos lá. E domingo tem mais, porque domingo é, digamos assim, um compacto desse processo, né? É um compacto, mas domingo tem mais. E com as bênçãos aí da Kine Jane Pili também, né? Então tá bom, eu vou pegar as preces pra gente terminar. Que os méritos por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Que a bodhicitta sublime e preciosa surja onde quer que ainda não tenha surgido, e sem enfraquecer onde já surgiu, que ela se expanda cada vez mais. As criações são incontáveis. Faço o voto de libertar todas elas. As delusões são inesgotáveis. Faço o voto de transformá-las. A realidade é indelimitada. Faço o voto de percebê-la. O caminho desperto é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua, ou seja, a vida de todos os nossos mestres. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva, que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Por essa virtude possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu adinho Duda, Orgen Lama Drugyone, Drowati Malupa, Deisala Gopa, Show.
Então, queridos, obrigada aí pela companhia nessa aventura. Boa Obrigado, semana e Obrigada, até Flori. Obrigado, breve. Flori. Até domingo, no mínimo. Até Boa Tá breve. bom, semana para queridos. Obrigada, todos. tchau, Fran.